Olá, sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso encontro formativo. O nosso objetivo é reconhecer atividades de análise linguística que contribuem para a produção textual oral. Para refletir sobre as atividades de análise linguística vinculadas às práticas de escuta e produção de textos orais, primeiramente é importante aprofundar algumas possibilidades encaminhadas pelo currículo da cidade. Embora a linguagem oral e a linguagem escrita tenham especificidades, elas não devem ser vistas como opostas, já que ambas se materializam em gêneros textuais vinculados a diferentes contextos. Tanto uma como outra, portanto, podem variar, serem mais ou menos planejadas, apresentarem usos mais ou menos formais. Assim, cabe ressaltar que as práticas de análise linguística, no contexto dos usos da linguagem oral, devem partir do mesmo raciocínio anteriormente apresentado. As atividades propostas poderão, por exemplo, estar articuladas a projetos, sequências de atividades ou atividades independentes, a partir da seleção de gêneros destinados à escuta ou à produção oral por frequentação ou por aprofundamento, havendo ou não atividades de sistematização linguística. Para exemplificar uma possibilidade, escolhemos o 6º ano, ciclo interdisciplinar, tomando como foco a produção oral por aprofundamento de assembleias de classe. Serão apresentadas a seguir algumas sugestões de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, que podem fazer parte de um projeto para o trabalho com o gênero textual mencionado. No trabalho com textos orais, é frequente que se solicite ao estudante a realização de anotações daquilo que considerar importante. No trabalho com o texto escrito, o mesmo ocorre, porém, em geral, o estudante é encaminhado a observar parágrafos, identificando ideias principais, construindo sínteses, muitas vezes por meio de perguntas orientadoras para a construção dessa interpretação. Com a linguagem oral, é frequente a proposição de atividades nas quais tudo costuma ficar relativamente solto, isto é, sem clareza sobre quais recursos linguísticos estão sendo tomados como foco da aprendizagem. No caso da análise de um vídeo, conforme sugerimos nas orientações curriculares, é importante destacar para os estudantes que a linguagem oral empregada não corresponde a um contexto de fala espontânea, mas de um texto escrito para ser falado ou lido em voz alta. Isto é, há uma roteirização da fala do locutor. Além disso, esse vídeo pode ser interpretado pela articulação entre linguagem oral roteirizada e recursos multimodais, como sons, imagens, transição de cenas, mão desenhando e escrevendo, entre outros recursos. Para desenvolver, então, a compreensão, 2 aspectos passam a ser fundamentais: a escuta atenta e a leitura visual. É importante que o professor selecione recursos expressivos como foco para o desenvolvimento da prática da escuta atenta. Entre eles, sugerimos a análise dos tópicos discursivos e a paráfrase na tomada de notas. Primeiramente, é importante desenvolver atividades linguísticas que promovam a análise de contexto, finalidade, interlocutores, tema, aspectos composicionais gerais. Para isso, é importante propiciar uma primeira escuta e observação atentas, sem interrupções, encaminhando, após esse contato com o texto, questões que resgatem o contexto interacional, por exemplo, os interlocutores, tema, finalidade discursiva, e que também permitam a observação de elementos multimodais. Em seguida, como atividade epilinguística, é importante tomar como foco a identificação dos tópicos discursivos, recurso fundamental para a análise de textos orais e escritos. O tópico discursivo é o assunto de foco que está sendo ou foi mobilizado para estruturar um determinado texto. Cada texto
apresenta determinadas unidades discursivas, ou parágrafos, no caso do texto escrito, que correspondem a uma ideia núcleo, sempre mantendo coerência com as outras unidades discursivas, ou parágrafos, que formam a totalidade do texto. Por exemplo, em uma adaptação de texto oral para texto escrito, as unidades discursivas corresponderão aos parágrafos. Após discutir oralmente com os estudantes, anotando as percepções apresentadas, peça a eles que organizem as ideias centrais do vídeo em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Peça que façam anotações a partir das discussões realizadas em sala de aula, construindo frases que sintetizam as ideias. Aqui, a proposta é trabalhar com a paráfrase na tomada de notas. A paráfrase é uma nova apresentação de um texto ou de parte dele, podendo ter a finalidade de torná-lo mais compreensível. Dessa forma, promover atividades em que o estudante possa construir paráfrases do que leu ou escutou, além de ser uma estratégia de reformulação que participa da própria construção textual, também possibilita o desenvolvimento da compreensão leitora. A tomada de notas precisa ser uma atividade orientada no sentido de colaborar para a aprendizagem de procedimentos de estudo e pesquisa. Nesse sentido, o professor pode solicitar, por exemplo, a seleção de informações, sua reelaboração ou reorganização. É importante, nesse caso, desenvolver a capacidade de síntese, oferecendo diferentes estratégias para a tomada de notas, que pode ser feita por meio de esquemas, quadros, primeiramente orientados pelo professor, para serem, em momento posterior, tomados como estratégia própria de anotação do estudante. É fundamental também que se trabalhe a estratégia da síntese, por meio da elaboração de pequenas frases, sem privilegiar o registro exaustivo ou ainda a cópia literal do que se escuta ou lê. Não é interessante, contudo, oferecer todas essas estratégias ao mesmo tempo. A tomada de notas, embora seja tratada como um recurso aparentemente simples, exige capacidades cognitivas bem complexas. No caso de um vídeo, é importante também para o desenvolvimento da compreensão orientar a observação de aspectos ligados à expressividade da fala, ainda que seja inicialmente da fala roteirizada. Pode-se, por exemplo, realizar uma atividade epilinguística com foco na análise da entonação. Peça aos estudantes para observarem a curva melódica e a cadência que o locutor emprega ao pronunciar palavras e frases, por exemplo. Para isso, eles podem observar a inflexão final das frases, ou seja, quais frases são finalizadas e quais sugerem sentidos pendentes, quais demarcam afirmação, negação, exclamação ou interrogação. Além disso, pode-se também olhar o acento de intensidade e duração, ou seja, em quais palavras as sílabas que recebem uma determinada ênfase ou prolongamento na pronúncia. Depois, relacione tais observações aos usos que os estudantes podem considerar na realização de uma assembleia. Por exemplo, uma entonação clara e realizada pausadamente, a observação do tom de discordância para evitar a sugestão de agressividade ao contrapor uma fala ou fazer sugestões, ou ainda o tom de imposição, demonstrando uma não abertura ao diálogo. Para isso, outros vídeos, trechos de filmes, séries, entrevistas, programas televisivos, podem ser selecionados para exemplificar, sobretudo, situações de fala espontânea. Em uma assembleia e no próprio dia a dia da sala de aula, é fundamental saber lidar com o conflito de ideias. Para isso, estratégias de polidez e de negociação são fundamentais. Saber empregar a entonação e outros elementos multimodais, nesse caso, é muito importante.
já que a expressão oral deve transmitir credibilidade e a postura gestual, facial, corporal, deve demonstrar uma recepção da fala do outro com empatia. A empatia é uma estratégia fundamental na negociação de determinadas situações. A compreensão respeitosa do outro permite que as partes envolvidas escutem e sejam escutadas atentamente, o que possibilita muitas vezes a proposição de soluções que atendam às necessidades de ambas. Além disso, a empatia nos permite pensar como o outro pensa, constituindo uma importante estratégia persuasiva no momento de apresentar nossas ideias, pois ela se torna uma forma de interpretar o mundo e se relacionar com ele. Em geral, é muito mais fácil debater com aquele que apresenta os nossos próprios valores, pois o espelhamento é inevitável. Contudo, ao nos depararmos com distintos pontos de vista e outras formas de ver a realidade, nosso campo de visão se expande, gerando compreensão e evitando, inclusive, pressuposições errôneas, por exemplo. Outra atividade com texto oral, vinculada a uma produção por aprofundamento, pode ser proposta no 7º ano, ciclo autoral. Tomamos como exemplo o gênero debate. O foco da atividade é estimular o estudante a uma tomada de posição diante da leitura de um texto escrito, a ser apresentada em uma atividade de intercâmbio oral preparatória para o debate. O enfoque dessa parte é mobilizar a responsividade, ou seja, a réplica ativa, um posicionamento crítico, reflexivo e ético, construído oralmente, diante da leitura de textos com temas relevantes para a preparação de um debate regrado. A discussão pode se articular à estratégia de planejar a fala, que deve ser incentivada em atividades menores antes da realização do debate. As atividades preparatórias para a alimentação temática, portanto, são fundamentais para isso. Durante a troca de ideias, pode-se solicitar aos estudantes uma organização prévia para a realização da discussão, considerando aspectos da linguagem oral, que serão importantes para a realização do debate, por exemplo. Nessa atividade epilinguística de intercâmbio oral, a fala de cada participante deverá ser, portanto, previamente planejada e pensada como uma espécie de microdebate. Será, então, importante orientar os estudantes a organizar seu posicionamento com introdução, desenvolvimento e conclusão. Para isso, pode ser apresentado organizador textual, aqueles que os alunos podem empregar em sua fala, como primeiramente, além disso, por um lado, por outro, ou seja, por fim, para concluir, para finalizar, entre outros. Mobilize uma reflexão que permita compreender a importância de se evitar o uso de marcadores conversacionais típicos de situações informais, como tipo assim, né, vixe, daí e vários outros. Nesse momento é fundamental os estudantes perceberem que, em situações formais, o texto oral precisa de planejamento prévio e organização textual adequada ao contexto. Por isso, a seleção do vocabulário deve também evitar, por exemplo, gírias e expressões chulas. Pode-se sugerir o trabalho com algumas expressões coesivas que podem marcar concordância ou discordância ou ainda complementaridade em relação à fala do outro. Em uma situação de intercâmbio oral, cada participante pode retomar uma fala que considerar relevante para apresentar seu ponto de vista. Por exemplo, conforme disse João, concordo com a fala de Maria, mas é importante acrescentar, ou ainda, Paulo apresentou algumas causas relacionadas a tal aspecto, agora eu pretendo discutir algumas consequências disso. Além do que já foi dito pelos colegas, eu quero acrescentar, quero exemplificar o que João disse com tal aspecto. Nesse caso, é importante que, além do planejamento prévio, durante a fala de todos os colegas, o estudante pratique a escuta atenta e a tomada de notas,
pois isso evitará que a sua fala fique repetitiva e de modo que ele possa estabelecer vínculo com a fala dos outros colegas. Cabe ressaltar que, embora seja uma exposição dialogada, haverá a organização de momentos específicos para falar e escutar, por meio de uma ordenação da fala de cada um. Ou seja, os turnos de fala deverão ser respeitados, evitando interrupções à fala do outro. A articulação entre a gestualidade e a expressão facial, assim como a entonação da voz, são importantes recursos a serem refletidos em uma situação de fala pública. Promova uma reflexão com a turma sobre a importância de empregar tom de voz adequado, nem alto nem baixo demais, demonstrando cordialidade, pronunciar de modo inteligível as palavras, nem devagar nem depressa demais, manter-se com postura ereta e apresentar expressão facial e gestualidade receptiva ao outro, direcionando o olhar para os interlocutores. Tais usos contribuem para construir uma face positiva do locutor. Ressalta-se que as anotações são base para a apresentação da fala, mas não deve ler o tempo todo, ficar de cabeça baixa ou com postura encolhida. Expressões faciais jocosas, braços cruzados, grosserias verbais, interrupções desnecessárias são estratégias que marcam uma face negativa do locutor. Para finalizar a discussão, pode-se solicitar aos estudantes que elaborem a síntese da reflexão crítica realizada pela turma a partir do texto analisado. Se houver mais textos, a síntese pode compilar aspectos das várias leituras. Será importante que os estudantes percebam que a cada texto que lemos ou escutamos, podemos iniciar um movimento de resposta. No caso de notícias e reportagens, é sempre importante estabelecer um vínculo entre a informação recebida e a nossa própria reflexão. Isso nos leva a um movimento de avaliação crítica, tanto da informação em si, como também do texto e do contexto. Lembrando que criticar aqui não é depreciar algo, mas apontar seus defeitos, mas a ação de alguém que analisa um fato e fundamenta sua opinião, configurando-se assim em uma importante estratégia preparatória para debates. Para o debate regrado, é importante haver uma preparação coletiva, estabelecendo os princípios que regerão a produção oral. É importante refletir com a turma que, no cotidiano, estamos constantemente expressando nosso ponto de vista, defendendo uma opinião. Há, portanto, situações espontâneas de argumentação oral e escrita em que precisamos convencer alguém, muitas vezes na tentativa de mobilizar uma mudança de opinião, por exemplo. Em situações de fala pública, também são recorrentes situações em que são fundamentais a defesa do nosso ponto de vista e a consequente organização textual, que deve, então, portanto, ocorrer de modo diferente do que ocorre em situações do dia a dia. No gênero debate regrado, por exemplo, há procedimentos específicos e estratégias argumentativas adequadas que contribuem para o convencimento do outro. É fundamental refletir sobre os papéis desenvolvidos por debatedores, moderadores, ouvintes, bem como a importância dos usos da linguagem adequados tanto ao tempo da pergunta como ao tempo da resposta, e também aos procedimentos e regras estabelecidos. Será importante discutir a ordem da exposição, quem pergunta, quem responde, trabalhando estratégias para a construção de refutação, ou seja, a contestação da fala do outro nos momentos de réplica e tréplica. As atividades propostas estão intimamente vinculadas à escuta atenta, como estratégia de compreensão global. O trabalho com a linguagem oral também pode estar relacionado ao encadeamento e aos princípios da textualidade dos textos orais. Há algumas diferenças e aproximações da linguagem oral e da linguagem escrita, que também podem ser refletidas em atividades de retextualização, promovendo, por exemplo, o intercâmbio entre distintos gêneros textuais. Além disso, é possível também refletir sobre
as relações entre os usos da linguagem oral e o convívio social, destacando, por exemplo, estratégias de polidez demarcadas linguisticamente e que, na atualidade, são consideradas fundamentais nas relações humanas, inclusive no mundo do trabalho, por exemplo. As marcas de oralidade, presentes na literatura da tradição oral e popular, também podem ser refletidas no trabalho de apreciação da estética literária, assim como outros aspectos. Pensando nessa variabilidade de propostas, para o nosso encontro presencial, estabelecemos o seguinte objetivo: analisar a organização textual, marcas linguísticas enunciativas, estilo, coesão e coerência de um texto como estratégia de produção de textos orais. Na nossa oficina, a partir do currículo da cidade, continuaremos a produção da sequência de atividade iniciada no encontro anterior, dando maior ênfase agora aos textos orais ou multissemióticos. Aguardo vocês em mais um encontro. Até lá!